E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, a gente vem trabalhando um texto que é de uma importância assim ímpar para a igreja, sabe? Nós precisamos compreender, querido, que a caminhada com o Senhor, o nosso andar com Deus, ele é marcado, querido, marcado, ou deveria ser marcado por uma vida de santidade. E qualquer coisa que interfira, querido, nessa vida de santidade, qualquer coisa que nos afaste dessa vida de santidade, consequentemente, querido, nos afastará do Senhor também. E Tiago coloca diante de nós aqui, ele está escrevendo uma carta para algumas igrejas, e essas igrejas estão passando por muitos problemas internos. É lógico, sempre há problemas externos com relação à perseguição dos judeus, né? Com relação à perseguição do Império Romano, mas o que ele descreve a nós aqui, querido, é essa situação interna dentro da igreja que preocupa, sabe? Preocupa porque a gente sabe que não é um problema apenas lá do primeiro século, não é uma coisa que acontecia apenas naquela época, é uma coisa que acontece ainda hoje, entende? Você percebe, nós estamos num período de política e a igreja do Senhor, ela de certa forma, ela se divide nesse período, entendeu? Esse fascínio, querido, por essa questão política acaba dividindo a igreja, gente que vive brigando uns com o outro por causa da questão de política. Eu acho algo assim lamentável que a gente passe por isso, entendeu? Por que isso, irmãos? Por causa dos desejos do nosso coração, por causa do orgulho, por causa do nosso egocentrismo. Isso gera confusão, gera disputa, gera crise interna dentro da igreja. Nós escrevemos isso muito bem, querido, nos versículos 1, 2 e 3, né? E depois a gente tentou entender o que estava acontecendo. Aí nós começamos a trabalhar como que Deus lida com isso, ou pelo menos como que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta à igreja do Senhor uma saída para essa situação, entendeu? Como é que a gente vence os desejos egoístas do nosso coração? Como é que a gente pode viver como igreja do Senhor sem que haja tanta confusão, tanta crise, tanta briga interna, irmãos? Essa é a questão. Queridos, eu tenho já muito tempo que ando com o Senhor e que sirvo o Senhor. Faz muito tempo. São mais de 25 anos. Eu não sei dizer exatamente quantos anos são. E eu posso dizer que eu já vi de tudo, irmãos. E eu confesso uma coisa a vocês, que nos meus mais de 25 anos da igreja, pelo menos na realidade que eu vivenciei, o que eu tenho vivenciado, os inimigos da igreja, aqueles que prejudicavam a igreja, nunca eram os de fora, sempre os de dentro. Isso é simplesmente inacreditável, irmãos, inacreditável. Mas quase toda a crise que a igreja viveu nesses últimos anos, nesse último século, é uma crise interna. É gente que mesmo tendo sido salva, entendeu? Mesmo tendo sido alcançado pelo Evangelho, ainda não se permitiu ser trabalhada por Deus, ser lapidada pelo Senhor, de forma que o seu caráter reflita um caráter santo, o caráter de Cristo. É gente imatura demais, tá bom? Caminha com o Senhor, que briga, que se divide, que cria confusão. Isso tem sido uma constante, querido, na realidade da igreja brasileira, tá bom? E de maneira mais particular naquilo que eu experimentei como cristão, seja na igreja onde eu congregava, ou seja, né, através do conhecimento de colegas, pastores, líderes de jovens, que foi o meio que eu estive inserido durante todo esse tempo. Então a gente percebe muito isso, tá? E aqui Tiago coloca essa questão. Problema de disputa dentro da igreja, entendeu? Problema de competição dentro da igreja, de inveja, de orgulho, de egoísmo, e que leva as pessoas, querido, a viver como se fossem ímpias, na verdade, né? Como se fossem ímpias. Tiago chega a chamar essas pessoas de pecadores, e quando nós vamos falar disso aqui mais tarde, né?
E ele usa o termo pecadores para se referir a ímpios, entendeu? Tal era o comportamento daqueles irmãos nessas igrejas para quem ele está escrevendo. Então a gente vai trabalhar, querido. Nós trabalhamos aqui a primeira parte, o versículo 7, e nós gastamos bastante tempo olhando esse versículo, porque de todos ele é o mais importante, tá bom? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Isso aqui, eu espero, querido, que isso tenha ficado claro para nós, que tenha sido compreensível para vocês, que sem que haja sujeição a Deus, querido, não haverá resistência ao diabo. Sem que haja sujeição a Deus, não há como nós vencermos os desejos egoístas do nosso coração, tá bom? Tudo começa com essa sujeição a Deus, querido. É se colocar debaixo da vontade de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Sem isso, querido, não há vitória espiritual, não há vitória sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a carne, não há vitória nenhuma na vida espiritual. Tudo começa. Por quê, irmãos? Porque o nosso grande inimigo, eu disse isso aqui em 2 domingos seguidos, o nosso grande inimigo, o nosso maior inimigo é exatamente, querido, somos nós mesmos, a nossa vontade. É a nossa vontade que compete com a vontade de Deus, entendeu? É o meu querer que entra em choque com o querer de Deus. E quando um crente se coloca nessa situação, querido, ele está se colocando numa situação muito perigosa, de desafio a Deus, entendeu? E se ele é filho, como eu terminei a semana passada, se ele é filho, o Senhor terá que discipliná-lo e corrigi-lo, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso texto, sobre como podemos vencer os desejos egoístas do nosso coração, e hoje nós vamos atentar a partir do versículo 8, tá bom? E a primeira resposta, depois das duas que nós já demos, né? Como é que nós podemos vencer os desejos egoístas do nosso coração? Nos sujeitando a Deus, né? A primeira resposta. A segunda, resistindo ao diabo. A terceira é nos achegando a Deus, tá bom? Versículo 8, irmãos, versículo 8. Deixa a tua Bíblia aberta desse texto que a gente vai trabalhar ele, tá bom? O texto diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Repetindo aqui, para que você não esqueça, Tiago está escrevendo para as igrejas que eram igrejas judias, entendeu? Que estavam espalhadas pelo Império Romano, querido. E de maneira mais específica ainda, querido, ele estava falando a um grupo de pessoas que almejavam cargos na igreja, tá bom? Portanto, aqui, querido, veja, se o mandamento aqui é que essas pessoas se acheguem a Deus, logo a gente pode deduzir que eles estavam afastados de Deus, tá bom? Se há um mandamento para eu me achegar a Deus, é lógico que esse mandamento só é trazido à tona porque eu estou afastado de Deus, tá bom? E por que, querido, esses irmãos estavam afastados, querido? A resposta aqui, sem sombra de dúvida, querido, é por causa dos desejos egoístas do coração daquele povo, entendeu? É por isso que eles estavam afastados. Nesse sentido, Nicodemos diz uma coisa interessante. Ele diz que se aproximar de Deus seria uma espécie de renúncia ao mundo, deixando as atitudes mundanas de cobiça, busca pelo poder e pela primazia, e buscar a Deus em oração. Ele diz mais ainda. Observe aqui, querido, que ele está descrevendo aqui que aproximar-se de Deus é deixar de lado os 3 primeiros versículos aqui, quando ele descreve as guerras e as buscas por poderes que havia dentro da igreja, entendeu? Mas só que ele diz mais ainda, ele diz que se achegar a Deus seria buscar a Deus humildemente em oração, com arrependimento, não para obter coisas, mas se achegar em adoração e súplica. Por que não para obter coisas? Porque muitas vezes, querido, nós nos achegamos a Deus apenas para obter coisas do Senhor. Tiago diz a essas pessoas: vocês não têm o que querem porque não pedem, e quando vocês pedem, vocês não recebem porque vocês estão pedindo mal, entendeu? Estão pedindo mal. Estão apenas desejando coisas para si. Não estão preocupados com o reino, não estão preocupados com as igrejas, não estão preocupados com o povo de Deus, estão preocupados consigo mesmo, tá bom? Então, é muito interessante, irmãos. Veja, que coisa,
esse contexto, irmãos, esse contexto que Tiago coloca aqui, essa situação, aquilo que as pessoas estavam vivendo ali, as disputas internas. Olha, a gente tem sempre que ter em mente isso. Os desejos egoístas do meu coração são caracterizados por esses 3 versículos aqui iniciais. De onde procede, versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Você percebe, querido, que há Tiago caracteriza a vida desses irmãos, o estilo de vida deles, entende? Tiago demonstra aqui que é possível, irmãos. Isso é que para mim, de tudo, para mim a parte mais assustadora de tudo isso, irmãos, é imaginar que ele está falando aqui para crentes e mais ainda, não só para crentes, mas ele está falando aqui para pessoas que estão almejando posições de destaque dentro da igreja, entende? Se esse era o nível, irmãos, eu não sei, eu não consigo imaginar como é que seria o restante da igreja. Repito, querido, isso tudo aqui é colocado para nós, irmãos, com a intenção que nós possamos, querido, de alguma forma, sondar o nosso coração para ver como é que nós estamos vivendo a vida cristã. Uma característica da palavra de Deus é que ela não esconde os pecados dos filhos de Deus. Ela é muito realista, irmãos, realista. Às vezes as pessoas pintam a igreja do primeiro século como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Mas quando você vai olhar para a igreja, querido, havia muitos problemas na vida da igreja, entendeu? Muitos. Os problemas que nós vivemos hoje, irmãos, são praticamente os mesmos daquela época. Veja, nós temos aqui o quadro de uma igreja, querido, ou de algumas igrejas, tá bom? A quem Tiago escreve, e o quadro que ele pinta para a gente é um quadro de muita confusão, né? Confusão interna, confusão entre irmãos, entendeu? Disputa, briga, inveja, desejo por uma posição de destaque, essa coisa toda. Tudo isso, irmãos, é muito real nesse tempo que nós estamos vivendo. Os problemas não mudaram muito, queridos, tá bom? Talvez a maneira de buscar isso tenha mudado alguma, mas o problema continua o mesmo. A igreja continua passando por isso. Por isso que Tiago diz, olha, achegai-vos a Deus, se achegue ao Senhor em oração, em arrependimento, não buscando apenas aquilo que te interessa, entendeu? Não se achegue a Deus de forma egoísta, atrás apenas dos seus interesses. Não, se achegue ao Senhor para adorar, se achegue ao Senhor em súplica, com um coração quebrantado, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo quem é você, reconhecendo a condição do seu coração. E aí, querido, ele traz também, junto com esse mandamento, ele traz uma promessa. Chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. A ideia é muito simples do texto, irmãos, muito simples. Nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Se nós o buscarmos, Ele deixará ser encontrado por nós. Isso está em várias partes das Escrituras Sagradas, irmãos. Essa é uma realidade muito propagada na Bíblia Sagrada, tá bom? Em 1 Crônicas 28, no versículo 9, olha só, diz assim, Davi falando a Salomão, seu filho, e você, Salomão, meu filho, procure conhecer o Deus de seu pai, adore e sirva a esse Deus com o coração limpo e de boa vontade, porque o Senhor vê todos os corações e conhece todos os pensamentos e desejos. Se você procurar Deus, você o encontrará, mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Mesma verdade, irmãos, isso aqui é uma coisa tão característica do Novo Testamento, querido, da Bíblia como um todo, do Velho, do Novo Testamento. Se eu me achego, por isso que Tiago, olha, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, se achegue a Deus e ele se achegará a você. Irmãos, a ideia é muito simples, se vocês não se achegarem. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles irmãos estavam afastados. Então, se vocês se achegarem ao Senhor,
ele se achegará a vocês. Agora, se vocês continuarem agindo como estão agindo, se afastando do Senhor, o texto é muito claro, querido. A implicância aqui é essa. Se eu me achego a Deus, Deus se achega a mim. Eu me afasto de Deus, querido. Ou se eu me viro as costas ao Senhor, então isso terá consequências. Olha só, 2 Crônicas 15, 1 e 2. Olha, então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com o rei Asa, que estava voltando da guerra. Aí o profeta fala, né? Ouça-me, Asa e todo o exército de Judá e Benjamim. Disse ele, o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que vocês o procurarem, né? Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem o Senhor, ele deixará você. É muito claro isso aqui, irmãos. Daí a necessidade, querido, da gente buscar e continuar buscando ao Senhor sempre, se achegando ao Senhor sempre. Porque, irmãos, a impressão que nós temos aqui com esses textos é que se eu não estou me achegando a Deus, então eu estou me afastando de Deus. Não existe um meio termo, entendeu? Ah, Senhor, eu vou viver aqui por um tempo, eu vou viver aqui uma espécie de neutralidade. Eu não vou me achegar ao Senhor, mas eu também não vou me afastar do Senhor. Não existe isso, querido. Ou eu estou me achegando ao Senhor, ou eu estou me afastando do Senhor. Tá? A quarta resposta para como a gente vence os desejos egoístas do nosso coração, nos arrependendo e confessando nossos pecados. O texto diz assim, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Então vamos trabalhar primeiro esse arrependimento aqui, nos arrependendo e confessando nossos pecados. Tiago disse, querido, aqui, ou Tiago já disse que nós nos achegarmos ao Senhor, ele se achegará a nós. Foi o que nós trabalhamos agora há pouco, entendeu? Agora, veja, a intenção aqui parece que ele está dizendo como é que nós podemos nos achegar ao Senhor. Primeiro ele dá um comando, traz um mandamento para eu me achegar ao Senhor, e agora ele mostra como é que a gente faz isso, tá bom? Como é que a gente faz isso? E a resposta de Tiago é purificando as mãos e limpando o coração. É assim que eu me achego a Deus. Eu não posso me achegar de qualquer jeito, tá bom? Olha só, vamos lá. Eu chamo aqui sua atenção, eu falei no começo da ministração, para algo que é curioso aqui. Tiago, ele é o único escritor do Novo Testamento a usar a expressão pecadores para se referir a cristãos. Os autores do Novo Testamento não usam essa expressão para se referir aos cristãos, tá bom? E eu coloquei aqui um exemplo aqui, porque nem mesmo Paulo, se referindo aos coríntios, ele os chama de pecadores. Quando eu digo nem mesmo Paulo se referindo aos coríntios, eu tenho em mente que não há igreja no Novo Testamento mais problemática do que a igreja de Coríntios. Tá? Inclusive, é algo que eu tenho no meu coração um desejo de estudar essa carta, porque nós fizemos uma vez aqui numa escola bíblica, num sábado à noite, na igrejinha ali, nós fizemos um estudo dessa carta, só que não foi uma coisa bem trabalhada, e eu penso em voltar a ela, não sei, eu sei quando, mas eu penso em voltar essa carta para estudar. Por quê, querido? Porque, irmãos, ali nós temos um retrato da igreja, tá bom? Dos problemas vividos pela igreja, nós temos ali. Mas olha só, quando Paulo se refere aos coríntios, lembre-se que Paulo escreveu 1º e 2 Coríntios, tá bom? São as cartas que nós temos, e há uma outra carta, e nas 3 cartas que Paulo escreve, basicamente, ele está tratando de problema com aquela igreja. Mas olha só, irmãos, quando ele vai se dirigir aos coríntios, lá no comecinho do capítulo 1, no versículo 1 e 2, olha, irmãos, Paulo escrevendo aos coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Agora escute, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Então, Paulo se refere aos coríntios como os santificados em Cristo. Irmãos, eram santificados sim, mas pense num povo trabalhoso, era aos irmãos de Corinto, tá bom?
aqui uma coisa interessante. Nicodemos falando desse uso curioso que Tiago faz do termo pecadores, ele diz o seguinte, olha, o motivo, né, de Tiago se referir a eles como pecadores é que eles praticavam tipos específicos e pontuais de pecado que eram a soberba e o mundanismo. Ao chamá-lo de pecadores, Tiago ressalta a seriedade da condição deles e a urgência de se arrependerem e de se voltarem em penitência para o Senhor. Então a situação naquela igreja, querido, era uma situação muito, muito dramática, irmãos, a ponto de Tiago se referir àqueles irmãos como se eles fossem ímpios, na verdade, entendeu? Porque é o uso que Tiago faz dessa palavra aqui. Veja, a expressão aqui, purifiquem as mãos, provavelmente, querido, ela é tomada emprestada das cerimônias de purificação do Antigo Testamento, principalmente, irmãos, da lavagem das mãos e dos pés dos sacerdotes antes de entrarem no santo lugar e no santo dos santos, entendeu? Ela é usada aqui, vocês sabem que o sacerdote, nas festas, eles sacrificam o animal aqui no altar, e aí, antes de entrar no santo lugar, no santo dos santos, ele vai para uma espécie de pia, de uma bacia gigante que tem ali, e ali ele lava as mãos e os pés, depois ele entra, tá bom? No santo lugar e no santo dos santos, tá bom? Ele está usando, e para se referir, querido, ao arrependimento e confissão de pecados. Quando Tiago diz, para que nós purifiquemos as nossas mãos, é um chamado, querido, para que nós possamos nos arrepender, confessar os nossos pecados. Na verdade, João diz isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, veja, é interessante isso, né? É um chamado à igreja a que confesse os seus pecados. É um chamado à igreja a que se arrependa dos seus pecados. É feito à igreja, irmãos. Ah, pastor, mas nós não somos santos, nós não somos salvos. Sim, irmãos. Isso não significa, querido. Na verdade, o que a Bíblia mais traz para nós é convite para que a gente vá diante do Senhor, tá bom? Se olhe no espelho da palavra e veja qual é a nossa real condição. Porque o próprio Deus disse, se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Nós somos salvos sim, irmãos. O preço do nosso pecado já foi pago, Cristo já morreu por nós. Mas isso, querido, não significa que eu não tenha que lidar com o meu pecado no dia a dia. Nós pecamos, irmãos, a verdade é essa. Nós pecamos por atitude, nós pecamos por palavras, nós pecamos em pensamento, entende? Nós pecamos. E o convite de Deus para nós, querido, é que a gente esteja sempre buscando se arrepender dos seus pecados, sempre levando os nossos pecados em confissão diante do Senhor, para que Ele nos purifique, para que Ele aplique o sangue de Jesus sobre nossas vidas e nós sejamos purificados, tá bom? Agora veja, a gente se achega a Deus nos arrependendo e confessando nossos pecados, e aqui é basicamente a mesma coisa, nós também nos achegamos a Deus limpando o nosso coração, irmãos. Veja, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpe o coração. Tiago já havia usado essa expressão, querido, ânimo dobre, lá no capítulo 1, no versículo 8. Né? Lá ele usou para se referir ao crente que duvida de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça, mas peça com fé, entendeu? Não seja alguém de ânimo dobre. Essa expressão ânimo dobre, querido, lá, dá a ideia de que a pessoa tem duas almas, dois ânimos, entendeu? Alguém que está dividido internamente. Aqui também tem esse sentido. Só que aqui, essa divisão interna, querido, se dá da seguinte forma. Ele está se referindo aqui à pessoa que, por um lado, ela deseja seguir a Cristo e ser um bom cristão, mas por outro lado, querido, ela não está disposta a desistir do mundo e dos seus desejos egoístas. Então, ela quer conciliar as duas coisas. Ela quer servir a Deus, mas não quer abrir mão dos prazeres desse mundo, do amor ao mundo. É como se a mente dela estivesse dividida, entendeu? É como se ela tivesse... qual é o nome que a gente dá para pessoas que têm... O termo psicológico que se dá para pessoas assim? Que
manifesta, tipo assim, uma hora ela está alegre, daqui a pouco ela está cabisbaixa. Ixi, tem um nome que se dá na psicologia para isso, gente. Alguém lembra aí? Bipolar, isso, meu irmão, isso. Que nós não sejamos crentes bipolares, irmãos. Entende? Que nós não tenhamos duas mentes. Que nós não amemos a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque as duas coisas são impossíveis. Nós já vimos isso. Adúlteros, diz lá o Senhor, entendeu? Querer amar a Deus, querido, querer ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, é adultério espiritual. Não pode, não dá, entende? Não dá. Veja, ânimo dobro, irmãos, tem a ver com os desejos conflitantes, tá bom? E limpar o coração, querido, seria vencer esses desejos e submetê-los totalmente ao Senhor. O próprio Nicodemos, ele diz, irmãos, que esses desejos conflitantes aqui, né, são manchados e sujos pelo pecado da incredulidade, da incerteza em relação a Deus e as suas promessas. Então, purificar o coração consistiria aqui em mortificar as dúvidas e a incredulidade e em tomar uma firme posição de fé e obediência ao Senhor, renunciando a toda espécie de mundanismo, a toda atração pelo mundo. Tipo assim, o teu coração não pode estar dividido entre Deus e o mundo. O teu coração tem que estar firmado apenas no Senhor. Entende? É assim que nós limpamos o nosso coração, firmando o nosso coração, focando o nosso coração apenas em Deus, irmãos. Apenas em. Agora, ele continua, né? E aí nós vamos para a nossa sexta resposta de como é que a gente pode vencer os desejos egoístas do coração. E ele usa 3 palavras aqui, irmãos. Nós fazemos isso nos entristecendo, lamentando e chorando. Olha o versículo 9, irmãos. Veja, afligi-vos, lamentai e chorai. Tudo isso aqui são mandamentos, irmãos. Tudo isso aqui são imperativos, na verdade. Entristeçam, lamentem e chorem, é o que o texto diz. Essas palavras aqui, querido, entristecer, lamentar e chorar, elas expressam, irmãos, um profundo e sincero arrependimento. O desafio que Tiago está ministrando a essa igreja é que ele já apontou aqui os pecados, já apontou a confusão, o uso perverso, maligno da língua, entendeu? Essa sabedoria terrena que se manifesta em egoísmo, que se manifesta em disputa interna, que se manifesta numa oração egoísta. Tudo isso aqui, querido, tem que ser levado, tem que ser trazido para diante do Senhor, e nós precisamos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus, nós precisamos nos achegar ao Senhor, nós precisamos limpar o nosso coração, nós precisamos nos arrepender. E aí ele chega nessas palavras, queridos, que apenas enfatiza mais ainda, entendeu? É chamar mais a atenção ainda para aquilo que aquela igreja precisa urgentemente, querido. Veja, entristecer, lamentar e chorar, querido. Essas palavras expressam um profundo e sincero arrependimento. É isso que Tiago está dizendo para aqueles irmãos. Vocês precisam se arrepender profundamente diante do Senhor, tá? Vocês precisam de um quebrantamento profundo da alma de vocês, irmãos. Sem que isso aconteça, dificilmente nós venceremos desejos egoístas do nosso coração, irmãos. Afligir, querido, ou entristecer aqui, tem o sentido de sentir-se aflito, miserável, sabe? É a mesma palavra que Paulo usa lá, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte, entendeu? Daí a ideia, irmãos, de entristecer-se pelos pecados cometidos diante de Deus. Lembre-se, querido, Tiago está escrevendo para a igreja. Tiago está dando à igreja mandamentos muito fortes, no sentido de que a igreja se arrependa, no sentido de que a igreja se volte para Deus. Irmãos, não tem como eu ler isso aqui, eu pregar isso aqui, e não lembrar, querido, daquilo que eu estou pregando na terça-feira. Porque na terça-feira nós estamos estudando a carta, o livro de Abacuque, o profeta Abacuque. É o profeta que recebeu de Deus uma mensagem muito dura, irmãos, dura. O profeta está lá lamentando diante do Senhor pela situação da nação de Israel, de Judá, ali em Jerusalém, né, o reino do sul, o reino do norte já tinha sido levado para o cativeiro. O profeta está lamentando a violência, está lamentando
esses desejos egoístas no coração daquelas pessoas, entende? Que tem levado essas pessoas a brigas, a disputas, a abandonar o Senhor, a virar as costas para o Senhor. Ele está lamentando: Senhor, até quando eu vou clamar, até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder? Aí Deus responde e diz assim: olha, eu já estou trabalhando nisso, na verdade. Eu sei o que está acontecendo e eu vou resolver isso, mas Senhor... Aí ele diz: olha, eu vou resolver isso trazendo os caldeus sobre a nação de Israel. Eu vou usar os babilônios para punir a nação. O profeta entra em desespero, irmãos. Agora, por que, querido, que aquela nação, aquele povo como povo de Deus, chegou a um estado tão deprimente, tão deplorável, e o próprio Deus está agindo, tipo assim, é Deus que se voltou contra o seu povo, entendeu? É Deus que se voltou contra... Por que Deus se voltou, irmãos? Porque aquelas pessoas não deram ouvido à voz dos profetas levantados por Deus para exortá-los, querido, ao arrependimento, para exortá-los a uma mudança de vida. Eles viraram as costas para o Senhor, eles abandonaram a palavra de Deus, mergulharam na idolatria, mergulharam na imoralidade, mergulharam, querido, num estilo de vida egoísta, entendeu? Onde as pessoas pensam apenas em si, elas não estão preocupadas se vão maltratar ou se vão matar alguém para se dar bem. O que elas querem. Nós temos um exemplo clássico disso, irmãos. Um rei em Israel, um reino do norte, se eu não me engano, é Acabe, o nome dele, parece que é Acabe. Ele quer o cara é rei, ele está no seu palácio, mas tem um vizinho dele lá que tem uma vinha. E ele quer a vinha do vizinho para si. Foi lá, entendeu? Ou fez uma proposta, o cara não aceitou, aí ele vai para casa, se deita lá, virado para a parede, amuado porque não teve aquilo que queria. A esposa entra, você conhece a história, a esposa entra lá, dá um jeito de matar o cara lá, e aí Acabe toma posse da vinha, na verdade. Isso é um estado, querido, de alma deplorável, deplorável. Isso reflete um povo que está longe de Deus, um povo que virou as costas totalmente para o Senhor. Por isso o chamado, irmãos, para um quebrantamento, por isso um chamado para um arrependimento. Deixa eu dizer algo para vocês. Pelos foguetes, eu imagino que o Lula ganhou a eleição. Quem estava aqui comigo há umas 3 quarta-feiras atrás me ouviu dizer: tomara que eu esteja errado, mas a leitura que eu faço, por mais que eu estivesse torcendo pela vitória do Bolsonaro, a leitura que eu faço espiritualmente da realidade no Brasil, querido, é que o Brasil está debaixo de um juízo de Deus, entendeu? Debaixo de um juízo de Deus. E se isso for verdade, eu falei, se realmente é isso, o Lula vai ganhar a eleição. Provavelmente, eu não estou dizendo que o Lula vai acabar com a igreja, mas provavelmente a situação do cristão não vai ficar muito fácil, entendeu? Esses mandatos aí que vem pela frente do Lula. Mas, irmãos, olha, querido, veja, deixa eu dar uma palavra. Eu sou crente e eu votei no Bolsonaro e eu estava, de certa forma, orando pela vitória do Bolsonaro. Gostaria muito que ele tivesse ganho a eleição. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a gente não pode. Eu vi isso, sabe? Mas que é importante a igreja se posicionar politicamente. Eu acredito que a igreja tem que fazer isso, sim. Ela tem uma posição, não é um partido, entendeu? Mas ela tem uma posição. Nós somos, por sermos cristãos, nós somos conservadores, irmãos, nos usos e costumes, essa coisa toda, nós somos conservadores, nessas pautas de moral, nós somos conservadores, entendeu? Nós defendemos isso. Por isso eu votei em Bolsonaro. Agora, uma coisa, a gente tem que ser sincero, irmãos. Muitos pastores no Brasil colocaram o Bolsonaro num patamar que eu particularmente, eu já falei sobre isso aqui pregando a vocês, eu acho perigoso, sabe? Como se ele fosse o salvador da igreja. Irmãos, o caminho não é esse. Eu disse a vocês, para quem estava aqui, isso está gravado. É perigoso. É como se os pastores resolvessem colocar na pessoa do Bolsonaro a esperança de uma prosperidade na vida da igreja. Está errado, irmão. Eu vi uma coisa lá em Imperatriz que eu confesso, fiquei chocado. Preferi não estar falando porque parece que a gente, né? Mas eu fiquei chocado. O Nicolas foi lá no templo da Assembleia de Deus. Irmãos, aquele templo acho que nunca esteve tão lotado como naquele dia.
Mas uma coisa eu vi, querido, eu confesso que eu vi uma discussão nas redes sociais, né? E os caras defendendo alguém, algumas pessoas atacando. Eu confesso que quando eu vi, meu coração gelou, irmãos. Porque aquela igreja lotada de crentes, irmãos, estavam dentro da igreja com o celular ligado, gritando: mito, mito, mito. Irmãos, eu acho aquilo extremamente perigoso. Eu acho aquilo muito. Não precisava daquilo, irmãos. Primeiro porque as pessoas vão olhar como aconteceu nas redes sociais e dizer assim: mas veja, não é para adorar só a Deus? Ah, mas não é uma adoração. Irmãos, a linha que separa as duas coisas é muito tênue, sabia? É muito tênue. Tem que ter cuidado com isso. Gostaria que o Bolsonaro tivesse ganho. Eu acho, eu comigo mesmo, com os meus botões, eu pensei, o pensamento é esse ainda. Rodrigo, a gente vai tirar esse negócio por aqui. Como é que a gente faz? Vem aqui. Mas você vê que ele não é conhecido mesmo. Deixa aí, é desconhecido, ninguém vai ligar para isso não. Deixa. Olha só, é como se... Pode deixar. É como se nós estivéssemos, querido, no limiar da terra prometida. Estou falando de economicamente no Brasil. Como se nós estivéssemos no limiar da terra prometida. Nós estamos a um passo de entrar na terra prometida. Se o Bolsonaro ganha, sinceramente, de todo o meu coração, eu acreditava que o Brasil iria deslanchar economicamente, irmãos. Tudo engatilhado, tudo preparado, tudo Congresso totalmente à direita, entendeu? Câmara e Senado, maioria de governadores, tudo pronto, irmãos, para que o Brasil deslanchasse economicamente. Mas infelizmente, não será essa a realidade. Me permita uma palavra, querido. Eu não sei, querido, o que passa na mente das pessoas. Não sei. Nós estamos cercados de exemplos, irmãos. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Argentina, Chile, Colômbia. Todos esses países, querido, têm governo de esquerda e todos eles estão em crise. Com a inflação lá em cima. Por quê? Por causa da política econômica desses governos, que é a política econômica do Lula, querido. Então, tomara, novamente, espero muito que eu esteja enganado, irmão, mas se prepare para 4 anos de muita confusão. Dito tudo isso, eu vou voltar para a nossa mensagem, tá bom, querido? Vamos lá. Necessidade de arrependimento, irmãos. Necessidade de quebrantamento de alma. Olha a próxima palavra, lamentar-se, lamentar-se. Diante do contexto de arrependimento, querido, o lamento aqui tem a ver com pecados, lamentar os pecados cometidos. Na verdade, irmãos, afligir e lamentar tem praticamente o mesmo sentido. E qual é o sentido? O de sentir tristeza pelos pecados cometidos. A próxima palavra, querido, é chorar. Lembra lá o que eu falei? Aqui nós temos 3 coisas junto, né? Como é que a gente pode vencer os desejos egoístas do coração? Entristecendo-se, lamentando e chorando, tá bom? Então vamos olhar a palavra chorar. Significa lamentação como um sinal de dor e aflição por algo, nesse caso aqui, pelos pecados cometidos. Ou ainda, querido, sentir profunda tristeza pelos pecados cometidos. Irmãos, deixa eu tentar colocar isso diante de vocês. Tiago está fazendo aqui o mesmo papel que o profeta no Velho Testamento fazia. Ele coloca a situação dessas igrejas, ele aponta o estado do coração dessas igrejas, o que move eles são esses desejos egoístas. Então ele traz aqui mandamentos que devem ser obedecidos no sentido de que as pessoas tomem consciência daquilo que elas estão fazendo, do caminho que elas estão trilhando e que haja um retorno, querido. Porque o caminho que elas estão trilhando está levando elas para longe do Senhor, está afastando elas do Senhor. Então ele chama essas pessoas a retornar. Por isso ele diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, né, e resisti ao diabo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Irmãos, tudo isso tem o mesmo sentido, querido, tudo o mesmo sentido, entendeu? É que aquelas pessoas mudem de atitude. Aparentemente, irmãos, mesmo que estavam vivendo, querido,
Isso é assustador, querido, porque nós estamos falando de igreja. Agora veja, mais um passo, convertendo o riso em pranto e a alegria em tristeza. Versículo 9 ainda, irmãos, parte final. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Escute isso aqui, querido. É Calvino falando sobre esse versículo. Ele diz assim, olha, ele se dirige àqueles que, estando embriagados em suas mentes, não perceberam o julgamento de Deus. Tá? Olha o termo que ele usa, né? Embriagados em suas mentes. Estão lutando, guerreando entre si, brigando entre si por cargos, por lugares de posição, entendeu? Não perceberam, assim aconteceu que eles se gabavam de seus vícios. Não é que eles não estão contristados, não é que eles não estão arrependidos. Eles estão felizes com a situação que estão vivendo, querido. Para que ele possa livrar-se deles, desse torpor mortal, Tiago os aconselha a aprender a lamentar, para que, sendo tocados pela tristeza da consciência, deixem de se lisonjear e exultar à beira da destruição. Então, o riso deve ser tomado como significando aqui a lisonja com que os ímpios se enganam enquanto estão apaixonados pela doçura de seus pecados e esquecem o julgamento de Deus. A ideia parece aqui, querido, Calvino está traçando aqui, a ideia parece ser que as pessoas aqui mencionadas por Tiago, em vez de tristeza e humilhação adequadas por causa do seu pecado, elas se orgulhavam do seu estado pecaminoso. Pastor, mas isso é muito... Irmãos, lembra lá, 1 Coríntios 5, se não me falha a memória, Paulo escreve para aqueles irmãos, porque lá na igreja de Corinto havia um caso atípico, que nem entre os ímpios havia. Qual era o caso? Um rapaz estava tendo um caso com a esposa do próprio pai, e a igreja estava orgulhosa, se considerando espiritual, porque estava aceitando aquilo bem. É tipo assim, nós estamos vivendo na graça, entendeu? E na graça tudo é permitido, entendeu? Até mesmo isso, ele não vai perder a salvação porque ele está debaixo da graça. Então ele pode fazer o que quiser, na verdade. E Paulo vai dizer assim, olha, não, tá tudo errado. Como é que vocês podem estar orgulhosos de uma situação como essa? Sabe qual é a atitude de Paulo, querido? Ele, mesmo através de carta, ele entrega a vida desse homem que estava nessa situação ao diabo. Paulo, como autoridade sobre aquela igreja, como pastor fundador daquela igreja, ele pega aquele homem, irmãos, isso é um negócio muito, muito dramático na vida espiritual, que poucas pessoas têm noção disso, têm conhecimento disso. Mas como autoridade espiritual na vida daquela igreja, ele faz isso, ele tira aquele homem de debaixo da cobertura de Deus e ele entrega ele ao diabo, para que o diabo dê a ele a lição que ele precisa. É por isso que acho que é Calvino que diz, ou é Lutero, que o diabo é o diabo de Deus, entendeu? Então ele entrega ao diabo para que aquele homem aprenda a temer a Deus. E de fato, lá no capítulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele volta à tona com essa questão, entendeu? Essa pessoa é restaurada à comunhão da igreja, mas ela foi entregue ao diabo, querido. Por quê? Porque estava vivendo em pecado e feliz com o seu pecado. Eu penso que Tiago está tratando de algo semelhante aqui, não em caso de imoralidade, mas aquelas pessoas, elas estão tão mergulhadas no pecado, tão embriagadas com o pecado, querido, que elas se orgulham da situação que estão vivendo, entendeu? E aí Tiago diz, olha, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Irmãos, se nós estivéssemos falando aqui de pessoas ímpias, não haveria nenhum problema, querido. A Bíblia diz que a situação dos ímpios é assim mesmo, tá bom? Agora nós estamos falando aqui, irmãos, de pessoas que são cristãs ou que se cristãs. Por escrever para cristãos, querido, Tiago apresenta a essas pessoas esses 10 imperativos, esses 10 mandamentos que devem ser obedecidos se nós quisermos vencer os desejos egoístas do coração. Agora veja, olha o versículo 9 mais uma vez, irmãos. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A pergunta que a gente faz aqui é, como é que nós podemos obedecer a esses imperativos, querido? Esses 10 imperativos aqui, mas principalmente esses aqui que dizem respeito às nossas emoções. Veja, afligi-vos, lamentai, chorai,
converta o vosso riso em pranto e a vossa... Está falando são mandamentos que dizem respeito à questão emocional. Como é que a gente pode fazer isso, irmãos? É interessante porque no comentário de Augusto Nicodemos, ele traz uma palavra sobre isso, entendeu? E ele mostra como é que a gente pode trabalhar. Ele começa dizendo assim, olha, muito embora nós não tenhamos acesso direto às nossas emoções, nós podemos nos entristecer e sentir a miséria dos nossos pecados, afligindo a nossa alma com tristeza, ou seja, fazendo aquilo que Tiago diz para a gente fazer, tá bom? Por havermos pecado contra Deus. Isso só é possível quando temos claramente diante de nós a santidade de Deus e o horror do nosso pecado. Ao refletirmos da nossa pecaminosidade, na maldade dos nossos atos e na santidade e na bondade de Deus, a convicção de pecado forma-se dentro de nós. O que tanto Tiago como Nicodemos está descrevendo aqui, querido? Que é necessário que o crente pare e ele se avalie. Primeiro, ele tem que olhar para Deus e para a santidade de Deus. Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então, o pecado e Deus são duas coisas que não se combinam, irmãos. Não podem andar juntos, entendeu? De forma alguma. Há um texto lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, onde o profeta diz assim, olha, eu não sei se a ordem é bem essa, mas o texto é mais ou menos assim, olha, os braços do Senhor não estão encolhidos de maneira que ele não possa salvar, nem os ouvidos tapados de maneira que ele não possa ouvir, porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A questão não é Deus não poder me ajudar. O problema é que quando eu peco, irmãos, eu estou construindo uma muralha que me separa. Sou eu que estou construindo uma muralha para me afastar de Deus, na verdade, entende? Então, nós somos chamados por Deus, querido. Primeiro, a contemplar Deus na sua santidade. E segundo, eu sou convidado, querido, a olhar para o estado da minha alma, irmãos. Esse deveria ser, eu sei que é um exercício perigoso, irmãos, porque as pessoas, às vezes, elas entram num estado de melancolia e não conseguem sair facilmente, entendeu? Mas é necessário, irmãos, que a gente olhe de vez em quando para o estado do nosso coração. Que a gente faça uma reflexão, irmãos, sobre aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Eu disse para alguém quarta-feira passada, nós precisamos ler a Bíblia contra nós mesmos. Eu estou lendo as Escrituras. Vamos aqui, esse texto aqui que nós estamos... Eu leio esse texto e eu me pergunto assim, será que a minha vida condiz com aquilo que está sendo exigido aqui? Ou será que eu estou praticando algum desses pecados citados aqui por Tiago? Aí eu estou lendo a Escritura e sempre comparando a minha vida com a Escritura. Isso é ler a Bíblia contra a gente mesmo, tá bom, querido? Porque isso nos daria, irmãos, uma percepção como nós estamos realmente vivendo a vida cristã. Se eu faço isso, queridos, se eu sou honesto com os meus pensamentos, por exemplo, entendeu? O que passa na minha mente, o que eu estou alimentando na minha mente, entendeu? Quando eu estou sozinho, né? Quando eu estou na rua, sei lá, o que pensamentos passam pela minha mente, entendeu? Quais são os desejos que eu não tenho coragem de dar vazão a eles, mas aqui e acolá eu estou acalentando um ou outro desses desejos, né? Eu sou chamado a isso, querido, porque só assim, irmãos, a gente vai converter esse riso em pranto, a alegria em tristeza. É quando nós temos consciência do real estado do nosso coração. Repito, querido, é um exercício extremamente importante, porque isso nos dá consciência de quem nós somos, de como nós estamos vivendo, de quem é Deus, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque se você mergulhar demais nisso, você entra num estado de autocomiseração. Por quê? Porque, querido, qualquer crente que esteja honesto consigo mesmo, ele vai se acusar. Você ora como deveria orar? Você lê a Bíblia como deveria ler? Você é fiel como deveria ser? Você é santo como deveria ser? Você faz a obra de Deus como deveria fazer? E aí eu poderia perguntar um monte de coisa e você vai se acusar, não tem jeito. Por quê? Porque quase todos nós, querido, não conseguimos corresponder. Até porque, irmãos, escute isso. Deus é um Deus perfeito, a sua lei é uma lei perfeita e o que ela requer de nós é perfeição que eu não posso dar, nem você pode dar. Então nós sempre estaremos em falta diante de Deus. Por isso que esse é um exercício que eu deveria fazer com certo cuidado, porque ele pode ser perigoso para a nossa vida. Mas ainda assim eu deveria fazer. Sabe por quê? Porque senão eu estou aqui, veja, irmãos, esses irmãos estão em pecado, um estado deplorável de pecado, e eles estão felizes da vida.
mesmo estando em pecado. É um negócio curioso isso. O último passo aqui, irmãos, humilhando-se diante de Deus. Versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu vou terminar basicamente, querido. Humilhar significa literalmente, irmãos, fazer com que alguma coisa seja abaixada, diminuída, colocada ao nível do chão, nivelada. Isso é humilhar-se, tá bom? A ideia de humilhar, irmãos, diz respeito ao reconhecimento da própria miséria, tá? Das fraquezas e das limitações, né? E, ao mesmo tempo, é uma declaração da mais absoluta dependência de Deus. Repito, é você olhar para você, para suas atitudes, suas palavras, os seus pensamentos e sentimentos. Quando você olha para isso, querido, você vai pirar, irmãos, porque você vai perceber o quão distante você está de Deus. É nessa condição, irmãos, que nós nos apropriamos, querido, dessa absoluta dependência de Deus, a ponto de a gente, eu digo isso para Deus o tempo todo, irmãos, não fosse pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu estaria sentenciada ao inferno e não haveria, irmãos, e eu não falo isso aqui, eu falo isso diante de Deus constantemente. Eu não falo porque quero parecer humilde, eu falo porque eu quero parecer, não, irmãos, eu tenho consciência plena de que se não fosse o sacrifício de Cristo, eu jamais mereceria a salvação, irmãos. Tenho consciência disso. Tá? Um dos exemplos mais bíblicos, mais comoventes, querido, em relação a essa questão da humildade aqui, da humilhação, está na parábola do filho pródigo. Aquele menino, querido, ele recebeu a herança do pai, ele saiu de casa para satisfazer os desejos egoístas do seu coração. Somente depois que ele encontrou, que ele praticamente quebrou, literalmente, irmãos, né, em todos os aspectos, foi que ele se arrependeu, na verdade. Entristecido, querido, ele planejou voltar para casa. O filho volta, confessa ao pai, entendeu? E é indigno, até mesmo de ser chamado de filho. Vocês conhecem a história? Eu vou ler essa história, depois eu faço uma citação para encerrar. Últimos, isso aqui é um exemplo claro, querido, da humilhação que nós somos chamados a manifestar diante de Deus. E fique bem claro, querido, aqui uma dica, tá bom? Que nós não precisamos chegar no estado que esse jovem chegou para se humilhar. Que a gente faça isso, irmãos, aqui, enquanto está tudo mais ou menos bem, entendeu? Mas olha o texto, olha só alguns versículos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou para junto do meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Quebrantamento, irmãos, humilhação. É quando a ficha cai, quando você percebe realmente o que fez, como está vivendo. Olha, queridos, que a gente não precise chegar nesse nível de situação, querido, para perceber, irmãos. Eu vou ser franco, querido. Por mais que você viva bem a sua vida cristã, e é possível a gente desfrutar de comunhão com Deus, querido. Eu creio que isso é possível para todos nós. Comunhão, de viver boa parte do tempo sem estar cometendo pecado, querido. Ainda assim, irmãos, nós somos chamados, vez por outra, a parar um pouquinho e a sondar o nosso próprio coração, querido. Porque, querido, a ideia é que nós tenhamos consciência de quem é Deus, de quem somos. E tendo essa consciência esclarecida na nossa mente, possamos andar em independência diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor. A promessa de Deus, irmãos, tem muitos textos. Eu poderia citar vários textos, querido, é que se nós nos humilharmos, o Senhor nos exaltará. Lembra lá o fariseu e o publicano diante do Senhor, orando ao Senhor? O fariseu está lá todo orgulhoso de si mesmo e o publicano está de longe, não consegue nem levantar os olhos a Deus, começa a bater no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Pois é, querido, é quando a gente é capaz de, não apenas da boca para fora, entendeu? Mas depois de um exercício, depois de uma
uma sondagem interna, né, pessoal, a gente possa chegar diante do Senhor e dizer assim mesmo: Senhor, eu não mereço nada do Senhor, eu não sou digno de salvação, eu não sou digno do Teu Espírito, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas mesmo assim o Senhor me salvou, mesmo assim o Senhor me alcançou. Isso é o que Deus requer de nós, querido. Olha, eu encerro com uma citação de Agostinho que eu achei simplesmente excepcional, irmãos. Ele diz assim: como uma árvore deve lançar raízes profundas para baixo, para que possa crescer para cima, todo aquele que não tem sua alma fixada profundamente em humildade, exalta-se à sua própria... Escute isso, querido. Como uma árvore deve lançar suas raízes profundas para baixo, para que possa crescer para cima, todo aquele que não tem sua alma fixada profundamente em humildade, exalta-se para a sua própria ruína, se orgulha para ser destruído depois. É o que ele está dizendo. O convite do Senhor, irmãos, é que nós tenhamos um coração humilde, que nós nos humilhemos, que nós quebrantemos o nosso coração diante do Senhor, que nós submetamos nossa vontade, o nosso querer ao querer e à vontade do Senhor, para que assim, querido, a gente possa ter da parte do Senhor. Veja, a promessa, irmãos, é simples. Olha só: humilhai-vos na presença do Senhor e, em consequência disso, Ele nos exaltará. Caminho para a exaltação, querido, é a humilhação. Esse é o processo. Quando a gente investe isso, querido, nós sofremos muito. Quando nós alimentamos um espírito orgulhoso, quando nós alimentamos soberba do nosso coração, irmãos, a soberba precede a ruína. Nós precisamos ter cuidado, querido. Precisamos olhar para a nossa vida, nos submeter a Deus. Irmãos, a falta de submissão é orgulho, sabe? É orgulho, a soberba. Nós precisamos disso, submeter a Deus, humilhar diante do Senhor, para chegar ao Senhor, reconhecer o nosso estado, a nossa condição, pedir perdão, nos arrepender, confessar os nossos pecados, querido. E aí nós poderemos desfrutar realmente comunhão, de intimidade e das bênçãos do Senhor.